Estamos de volta com mais uma edição do nosso programa Despertar. Programa Despertar, produzido aqui pelo Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC de Bauru. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É um prazer sempre estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre a doutrina espírita, aprendendo um pouco dessa doutrina que tanto nos esclarece, tanto nos conforta. E agradecemos sempre também a nossa parceria aí, né? A nossa parceira, a TV Prevê, que cede aí o espaço para que a gente leve o conteúdo, né? O nosso trabalho aqui do Espiritismo até a sua residência, até a sua casa, até você, tá certo, pessoal? E hoje nós temos aqui o Guto Campos, né? O Guto participando com a gente. Guto, seja bem-vindo ao programa Despertar. Muito obrigado. Olá a todos. É uma alegria termos esse momento para conversarmos um pouco sobre as coisas que são realmente importantes para a vida. Hoje o Guto trouxe um assunto interessante, né? O Espiritismo e a Bíblia. Mas antes de falar nesse assunto, Guto, eu gostaria de falar para o pessoal quem que é você, né? Você é palestrante aqui na casa, né? Há quanto tempo você está aqui trabalhando na casa? Pelo que eu sei, você foi até da mocidade. Sim. Eu estou na casa aqui desde sempre. Desde sempre. Nasci né? aqui dentro, venho da família espírita, né? E atuo hoje fortemente na parte de educação espírita, né? Tanto da infância, já trabalhei na da juventude, né? E atualmente também na educação de adultos, né? Em cursos sistematizados, né? Sempre voltado a essa questão do aprendizado, da educação. Legal. Então, pessoal, o Guto, né, também é palestrante, como eu disse, aqui na casa. Você pode vir aqui nos acompanhar, né? E assistir a palestra do Guto, também de outros palestrantes. Rua 7 de Setembro, número 830, aqui no centro da cidade de Bauru. Seja bem-vindo aqui à nossa casa, tá bom? Bom, Guto, então, o Espiritismo e a Bíblia, né? E a primeira pergunta que nós temos aqui é por que é importante conversarmos sobre o estudo da Bíblia neste momento? O momento que a humanidade está passando de uma forma geral, ele é um momento que pede profundas reflexões, né? E há uma crise moral estabelecida na sociedade hoje, né? Existem movimentos, por incrível que pareça, tentando conturbar questões morais, né? Da moral mais elevada, tentando conturbá-la, né? Sem entrarmos aqui no julgamento das causas dessas conturbações, é um momento de nós refletirmos sobre isso, o quanto isso significa para a nossa vida. Por que em alguns países, por exemplo, estão acontecendo ataques, né, físicos, aí, Sim. Inclusive a pessoas de movimentos religiosos, né? E tem assim, governos instituído leis que impedem a livre manifestação do pensamento, da ideia. Isso é muito grave. E a Bíblia, sendo aí a grande obra, né, da educação moral da humanidade, por muito tempo, por muitas vezes, ela foi combatida, né, por grupos específicos ou pela ignorância de uma forma geral, né? Então, independente da crença que eu tenha, do movimento que eu faça, né, a Bíblia ela tem um papel fundamental na educação moral, né? Uhum. E há uma dúvida aí, né? Muitas vezes as pessoas não conseguem compreender e chegam perguntando, mas o Espiritismo aceita a Bíblia, né? A gente usa a Bíblia no movimento espírita. É uma né? dúvida muito comum, na verdade, né? As pessoas falam assim, mas o Espiritismo não é cristão, né? Não tem nada a ver, e na verdade tem tudo a ver, né? O Espiritismo, então, pode se utilizar da Bíblia. Na verdade, se utiliza profundamente. Profundamente. Da Bíblia. Né? E a gente tem uma orientação dos espíritos, né, que fizeram trabalho com Allan Kardec no começo, explicando para eles, né, que o Espiritismo vem como uma chave para a interpretação atual e mais adequada das revelações que foram feitas tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, que é o Evangelho, né, que são os Evangelhos. Então, é muito importante sabermos, termos esse entendimento, né? O que é a Bíblia para a humanidade? Para muitas pessoas é ali aquele livro lá que fica enfeitando a estante, né? Para outros é aquele livro que eu sigo à risca, o que está escrito ali, né? Desconsiderando alguns fatores aí regionais, temporais, né? Uhum. Porém, a humanidade chega num momento de começar a entender com mais profundidade o que significaram todos os ensinamentos contidos na Bíblia e trazer isso para uma leitura atual, né? Ainda que tenha essa questão regional
e temporal na escrita da Bíblia, né, que era naquela época, naquelas épocas, né, porque não foi numa época só. Sim. A cultura daquele povo era uma cultura muito rica, porém focada nas necessidades deles, né? O horizonte cultural daquele povo era outro, né? Então hoje a gente precisa pegar essa base de conhecimento e trazer para uma interpretação nova, para um entendimento novo. E isso muita gente tem feito. Ô Guto, mas assim, só para tirar uma dúvida, né? Acredito que é uma dúvida de muitas pessoas também. É uma Bíblia diferente ou é a mesma Bíblia? Tem uma Bíblia do Espiritismo ou é a mesma Bíblia? É a mesma Bíblia. É a mesma Bíblia. Que o católico usa, que todo mundo usa, é a mesma Bíblia. Exato. Vamos entender, é a mesma revelação. Né? Nós estamos falando de um eco, como se fosse um eco. Então você tem, por vários milênios, sociedades traduzindo aquele conhecimento, estruturando aquele conhecimento para ser passado para a posteridade. E aí você vê Jesus chegando e falando, olha, eu não vim destruir a lei. Ou seja, eu não vim criar um novo movimento, um novo entendimento, mas eu vim exemplificá-la. Então Jesus vem exemplificar a mesma lei que vinha vindo já, porém dando aí a toda a grandeza, né, do nosso mestre e o que eles eram capazes de entender naquela época, 2000 anos atrás. E aí você vê o Espiritismo, o próprio Cristo alerta que alguns pontos não eram ainda inteligíveis para aquela época, né? E que ele depois mandaria, então, um instrumento, um consolador, né? Que faria o entendimento, daria a chave para esse entendimento. E hoje a gente entende que o Espiritismo é essa chave de entendimento, né? Que ele não vem substituir, não vem negar, mas vem explicar. E nem alterar, né? Nem vem alterar. Trazer apenas uma interpretação mais atual e transcendente ao mesmo tempo. Tá? Esse é um outro ponto importante, para o Espiritismo, né? O Allan Kardec, ele vem fazer um trabalho científico, ele aplica método científico para trazer à humanidade, à luz da razão, fatos que estavam acontecendo em todo o mundo, que era a manifestação espiritual. E aí ele transforma isso numa doutrina, né, ditada e orientada pelos espíritos, e isso então acaba influenciando também nesse trabalho interpretativo. Legal, então a gente nota aí, né, que não tem nada de diferente, na verdade apenas uma nova interpretação, mas a Bíblia que nós estamos acostumados é a mesma, né? Então a gente traz aí essa informação, né, para o pessoal, e eu também achei interessante, né, porque eu achei que tinha alguma coisa diferente ali na Bíblia e na verdade não é a mesma Bíblia, né? É a mesma Bíblia. Tá certo. Pessoal, nós vamos para um pequeno apoio cultural e nós voltamos já com o segundo bloco do nosso programa Despertar. Você acompanha aqui o nosso programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade, o segundo bloco, e nós estamos aqui com o Guto Campos falando sobre o Espiritismo e a Bíblia. Né? E nesse segundo bloco aqui, eu já começo com uma pergunta, Guto. Como o Espiritismo pode ajudar no estudo da Bíblia? Já que você disse que é a mesma Bíblia, então tem que ter um método de estudo aí, né? Como é que o Espiritismo colabora então com esse estudo? Legal. Bom, primeiramente, né, até conectando aí com um ponto que a gente já falou agora há pouco, né, Allan Kardec, né, na verdade ele se chamava professor Rivaio na época, era um professor francês, ele se depara com uma realidade mundial que são as manifestações espíritas, né, espirituais, em vários lugares do mundo, inclusive na França, nos Estados Unidos, né, e ele num primeiro momento ele
ele nega aquilo ali, ele não aceita, né? E depois de um bom tempo, ele é convidado a participar de um estudo já mais sério que estava acontecendo em torno disso. E aí ele vai com toda a maturidade dele, ele era um homem muito estudado, né? Os pais deram uma educação muito forte, os pais tinham uma educação muito forte, né? Então ele conhecia muito de método científico, né? Então ele entra aplicando o método, né, no fenômeno, né, naquele fenômeno que ia acontecendo. E essa postura desse homem, né, é para nós uma chave muito importante para esse estudo da Bíblia. Tá? Então acho que é uma primeira contribuição, a seriedade e a maturidade com que ele conduziu, né, o estudo de alguma coisa que ele não acreditava, que ele não conhecia. Tá? Mas isso não é uma contribuição direta do Espiritismo e muito mais da ciência. Sim. Né? Ele simplesmente, a postura dele foi muito importante. Né? O que acontece é que ele pega todo esse fenômeno e começa a usar disso como matéria-prima para descobrir questões mais profundas, né? Mais importantes do que o simples fenômeno. Então ele começa nas interpretações, né? nas investigações, ele começa a tirar uma realidade moral trazida pelos espíritos que respondiam as perguntas para ele, né? Que servia para a vida humana. Né? Então ele começa a estruturar esse conhecimento moral, essa explicação, principalmente em torno da caminhada humana. Né? Da onde a gente vem, para onde a gente vai, né? E o que a gente faz aqui na Terra nesse momento. Né? E, naturalmente, ele não tinha nem como pensar diferente, né? Ele estava se deparando com pessoas que haviam morrido, né? E que falavam do lado de lá da vida, né? Como a gente diz por aqui. Então, assim, a questão da continuidade da vida era fato, né? Frente ao que ele estava vendo. Então, ele junta esse conhecimento, esse entendimento nas questões morais. Então aí sim uma verdadeira contribuição do Espiritismo, né? Compreender a jornada não só do homem, porque a do homem começa no nascimento e termina na morte, né? Só que vem trazer a questão moral vinda de muito antes da encarnação dele e que segue infinitamente depois da desencarnação. Né? E os ciclos que cada um de nós, né, vai passando até chegar numa evolução moral. Se nós pegarmos o Evangelho de João, por exemplo, né, que ele dá um foco muito grande nessa questão da jornada do espírito, tá? Aí olha só que orientação importante que o Espiritismo traz. Né? Ele ajuda a ver que o Evangelho de João não está focado nos fatos da vida de Jesus, mas está focado na caminhada evolutiva do indivíduo. Né? Então, assim, eu acho que essa é uma das principais contribuições. Sim. E aí, quando a gente começa a fazer o estudo das passagens evangélicas, das passagens do Antigo Testamento, dos livros, né, a gente vê que os conhecimentos do Espiritismo ajudam a ampliar aquele entendimento. Né? Inclusive trazendo um sentido muito mais profundo para a vida atual. É verdade. Você sabe que eu comecei no Espiritismo trabalhando aqui, né? Eu não era espírita, né? Nunca tinha entrado em contato. Só que editando programas e ouvindo, comecei a aprender. Principalmente a parte do Cohen, que tinha no Livro dos Espíritos, que é o que você está falando. E para mim foi começando a fazer sentido, coisas que eu já conhecia, mas ainda não tinha muita aquela interpretação que fala, nossa, agora fez sentido, né? E a partir do momento que eu comecei a conhecer o Livro dos Espíritos, fez todo sentido para mim. Eu achei isso muito legal, né? E o Guto, e uma próxima pergunta aqui, como que o Espiritismo ele pode então contribuir com outros movimentos religiosos, tipo católico, protestante, né? O Espiritismo é uma religião separada ou será que a gente pode, né, colaborar, fazer um grupo, né? Legal. Eu acho que é bem importante esse entendimento, né? Primeiro que a própria orientação dos espíritos e o entendimento de Allan Kardec também é que o espiritismo não vem ser mais um movimento religioso. Tá? Então não vem dividir. Não vem dividir. Né? Ele vem
apoiar os movimentos religiosos. Ele vem aprofundar em alguns pontos os movimentos religiosos. Um dos aspectos, né? Até porque, basicamente, se você pegar o que é o Espiritismo, né, a explicação dos Espíritos, né, e do Allan Kardec é um movimento científico, filosófico, né, e ele tem consequências religiosas, ou seja, se baseia em métodos científicos, ou seja, é necessário aplicar uma metodologia científica no entendimento, o método filosófico para a interpretação disso, para aplicação na vida, e as consequências estão em torno da melhoria moral do indivíduo. Aí o aspecto religioso, né? Então, para os movimentos, isso tem acontecido de uma forma muito natural, né? Os movimentos, pessoas dentro dos movimentos têm conseguido compreender essa ferramenta espírita, né, de transcender um pouco mais a palavra, de trazer um entendimento além das paredes de uma encarnação, de uma vida, como a gente chama aqui, e falar da continuidade da vida, desse entendimento que transcende, né, a visão atual de mundo que a gente tem. Né? Então acho que essa é uma contribuição importante, mas há uma maturidade que precisa ser alcançada ainda, tanto do movimento espírita, né, das pessoas que fazem o movimento espírita, quanto dos movimentos, das pessoas que fazem os movimentos religiosos, né, que é aprender a ver de outra forma. Né? Olha, há espíritas ainda que se entendem como mais uma religião, né? Então coloca em paralelo, né? Se coloca em paralelo. E há pessoas de outros movimentos que colocam também dessa forma, olha, o espiritismo é uma religião do demônio, isso, né? Como a gente ouve em alguns pontos. Preconceito, né? É verdade. E na verdade, se você pegar o entendimento a fundo disso aí, você vai ver que são visões equivocadas, né? E é interessante que você tem hoje estudos na internet, assim, no YouTube, por exemplo, você tem diversos exemplos, né, de grupos que transcendem os movimentos. Eles se reúnem, cada um traz o seu entendimento, né? E existem contribuições maravilhosas de todos os movimentos. Todos os movimentos. É muito interessante. Quando você pega pessoas maduras, por exemplo, eu sigo um pastor evangélico que ele tem um entendimento cultural e da língua, né, da língua hebraica, que traz a riqueza daquele escrito. Por que foi escrito daquela forma? E a hora que você começa a ver essa riqueza, isso começa a fazer um sentido muito mais profundo na sua vida. Né? Do movimento católico, por exemplo, a beleza do rito deles. Todo o rito, aqui eu falo sem muito conhecimento de causa, mas eu sei que todo o rito que eles têm, né, durante todo um período, acho que durante todo um ano, tem tudo a ver com o processo. É uma didática de evolução, que nós não temos isso, por exemplo, no movimento espírita. Né? E aí quando você vê no espiritismo essa transcendência da vida atual para uma vida que vai além da encarnação, você junta tudo isso, você tem uma grande ferramenta, um grande instrumento de evolução. Aí. Conhecimento um pouco mais amplo ali, né, Guto? Profundamente mais amplo. Profundamente mais amplo, né? A gente vai para mais um apoio cultural e a gente volta já. E eu gostaria de ainda continuar um pouquinho mais nesse assunto aqui com o Guto.
voltamos para o terceiro e último bloco aqui do nosso programa Despertar. Hoje o assunto Espiritismo e a Bíblia, né? O Guto Campos está aqui conosco. E, Guto, eu queria fazer uma pergunta para você, né? Ainda voltando naquilo que a gente estava falando no bloco anterior. Então quer dizer que para quem está nos assistindo em casa ali, se for de outra religião, né? For católico, evangélico, etc., pode vir aqui no Centro Espírita Amor e Caridade para ter um conhecimento, pode assistir a nossa transmissão e mesmo assim continuar frequentando a sua igreja? Naturalmente, naturalmente. A gente brinca comparando, né? Da mesma forma que você não deixa de frequentar a sua igreja, né? O seu templo, quando você faz uma faculdade, por exemplo. É verdade. Né? Ali você está adquirindo conhecimentos, né? Então, por exemplo, a pessoa faz faculdade e ela tem lá a matéria de filosofia, né? A filosofia como um método, né, do pensar, né? Então você pode ter no Espiritismo o método da transcendência, do entendimento da transcendência. E um ponto fundamental nisso tudo, olha, você não vai encontrar aqui estímulos para acreditar nas coisas, e sim para entender as coisas. Para entender as coisas. Né? Tudo que é dito aqui é uma própria recomendação de Allan Kardec, que ele fala, olha, se a ciência provar o contrário do que tudo isso que nós estamos dizendo, vai pela ciência. Vá pela ciência, porque aqui nós estamos usando o método científico também. Então, se for provado, né, que aquilo não é no entendimento que a gente tem das coisas, né, vamos investigar. O que nós temos que tomar um pouco de cuidado é com o espírito, a gente chama de espírito de sistema, né, que é uma postura em que a pessoa vem para negar. Né? Ela tem um ponto de vista e ela não quer mudar o ponto de vista dela. Aí não vale a pena, né? Porque tudo que ela adquirir de entendimento vai ser para tentar contribuir com o que ela pensa. Com o que ela pensa. Né? E ao ponto que, mesmo na ciência, mesmo na filosofia, a gente precisa ter essa abertura, né? Será que o que eu conheço, o que eu entendo, é bom para mim? É bom para a vida? Né? E aí, sempre aberto a novos aprendizados. A novos aprendizados, né? Abrir a mente, né? Tá, então se a pessoa pode, né, Guto, continuar com a religião dela, mas vir aqui buscar uma nova informação, então como que podemos então instruir as pessoas, como iniciar então esse estudo da Bíblia apoiado pelo Espiritismo? Legal. Esse complemento, né, vamos dizer assim. Primeiramente, é entender que aquilo é uma matéria de estudo. Né? Não é simplesmente, até pode ser usado dessa forma, né, como um conhecimento pontual, mas primeiro, né, aí sistematizar o aprendizado. Né? Então você ter uma rotina de aprendizado, você ter onde buscar conteúdos, tá? Um caminho que eu fiz, que para mim tem sido bastante adequado, é o quê? Olha, eu escolhi um dos livros. Tá? Por exemplo, citei agora há pouco o Evangelho de João. Né? Busquei referências sobre estudos. Então, eu sei que tem ali um pastor evangélico que sempre traz um entendimento da questão da construção da palavra, da aplicação na vida moral. Sempre me inspira bastante. Né? Olha, tem um grupo ali católico que estuda isso e às vezes ele traz assim, sempre traz, né? Que em algumas situações encaixa com o que eu estou vendo, a leitura que eu estou fazendo, né? Então, buscar essa variedade de visões, né? Pessoas confiáveis, pessoas que têm uma certa maturidade, né? E aí seguir sistematicamente, né? Sistematizadamente, na verdade. Né? Ter uma regra de estudo, ter uma continuidade nesse estudo, um aprofundamento. E, como a gente falou, sem o espírito de sistema. Né? Que aí seria sem chegar com uma ideia pré-concebida. Né? A diferença de sistema para sistematizado. Né? Eu não vou chegar com uma ideia pré-concebida, eu vou chegar com o coração puro. Para fazer uma leitura nova, comparar com o que eu já conheço. E se aquilo for melhor para mim, for mais adequado, eu passo a adotar isso na minha vida. É interessante, né? Vai mesclando ali o seu conhecimento com um novo conhecimento. E o que a gente vai ver, muitas vezes, são pequenos detalhes nos versículos que trazem um entendimento muito diferente. Muito diferente. Né? Por exemplo,
né? Até ia falar para você dar um exemplo desse tipo de... Há mais de uma passagem em que Jesus, é dito que Jesus se afasta da terra. Então, ou quando ele sobe no barco e se afasta da terra, e a multidão está na praia, ou quando ele sobe no morro, no monte para rezar, né? E a multidão fica embaixo. Então, nota esse padrão de repetição, né? Quando ele se afasta da terra e quando ele se eleva, na verdade, ele está saindo das questões terra a terra. Ele está se elevando espiritualmente. Ele está buscando um padrão vibratório diferente, um padrão de pensamento novo. E aí você pega ali, por exemplo, no livro A Gênese segundo o Espiritismo, o capítulo 14, ele fala sobre vibração e pensamento. Né? Como que o espírito se comunica, né? Como o indivíduo se comunica através do pensamento. Né? Então, você tem ali Jesus elevando o pensamento, saindo do padrão material da humanidade, tanto que a humanidade permanece na Terra, né? E ali, então, ele busca um entendimento mais elevado, querendo dizer também assim, olha, esse entendimento não é para as questões terra-terra. Esse entendimento é para as questões de espírito, né? Então, tem diversas palavrinhas, né, que vem da riqueza daquele povo, que tinha um sentido lá e que a gente precisa hoje fazer uma interpretação adequada, e é muito profunda essa interpretação, para que aquilo tenha o valor que foi expresso desde o começo na revelação. A linguagem hoje é diferente, né? Sim. Totalmente. Hoje é muito mais rasa a linguagem. A cultura, né? Mudou demais, né? É verdade. Ô, Guto, e uma última pergunta rapidinho, né? Já está acabando o nosso programa aqui. Precisamos tomar algum cuidado nesse estudo da Bíblia? Eu acho que tem alguns cuidados importantes aí, né? Primeiramente e fundamentalmente, aprender a retirar o espírito da letra. Né? Porque as palavras, ela tem o valor para aquela região, para aquele tempo. Né? Então a gente precisa aprender a fazer essa interpretação e olha, fundamentalmente, o que aquilo quer dizer. Né? É como um bolo com várias camadas. Né? Então você tem uma camada mais material, uma camada mais psicológica, uma camada mais espiritual. Então a gente precisa saber ler dessa forma. O que espiritualmente isso quer dizer. Né? E respeitar muito o ponto de vista alheio. Né? Nós não somos detentores de grandes experiências para poder querer ser o dono da palavra. Né? Tá certo. Pessoal, o tempo passa rapidinho, né? Chegamos ao final aqui do nosso programa. Guto, gostaria de agradecer aqui sua participação conosco, trazendo esse tema interessante. Muito obrigado. Eu agradeço a todos que participaram, que assistiram aí com carinho a nossa programação, a nossa edição. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa Despertar.